Graça e paz, irmãos. Então, vamos para o segundo encontro do módulo de crescimento espiritual Vida com Propósito. Nós tivemos o primeiro encontro falando sobre dons espirituais, porque no nosso propósito de vida como filhos de Deus, os dons vêm para capacitação. E aprendemos ali que esses dons são dados pelo Espírito Santo, os dons são variados, é uma manifestação diferente na vida das pessoas e que Deus dá os dons da forma como Ele quiser distribuir, da forma como Ele pensa dar, né? Então, há diferenças de dons e estamos aqui entendendo que esses dons continuam a agir ainda nos dias de hoje. Vimos isso no primeiro encontro e hoje nós vamos começar a reconhecer os dons, tá bom? Então, para ficar um vídeo curto e também para a coisa ser cada vez mais prática, hoje nós vamos falar sobre primeiramente os dons ministeriais ou dons de governo, tá bom? São os 5 principais ali. São os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Então, eu não vou aqui fazer uma explanação. O material ali é entregue a você no PDF, dá uma explicação bem legal, tem ali detalhes, tem ali textos bíblicos, referências para quem gosta de estudar. Como é que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou aproveitar aqui uma ilustração que tem num livro, um livro chamado Cultura da Honra, é muito bom, e ele faz uma ilustração que eu achei magnífica. Tá? Eu vou aqui ler para você, para que você possa então aprender a identificar a diferença desses 5 dons ministeriais. Olha só, preste atenção, fique bem atento ali que é bem legal, olha só. Então, imagina uma cena de um acidente de automóvel. Então, chegam 5 pessoas, cada uma delas tem um desses dons de governo, dons ministeriais, tá bom? Olha como é que cada uma delas se comporta mediante uma cena de acidente de automóvel. Assim diz ali no livro do Bill Johnson, diz assim, ó: o pastor é o primeiro a sair do carro. Ele vasculha o local para avaliar a situação e começa a fazer uma triagem com a intenção de aplicar os primeiros socorros às vítimas feridas. Ele recolhe cobertores, casacos, água e qualquer coisa que possa encontrar para dar conforto a elas. Ele avalia a situação para ver se alguma coisa representa uma ameaça à segurança, tanto aqueles que estão recebendo cuidados, também para aqueles que estão sendo atraídos à cena e está preocupado, está olhando. Ele conversa com cada pessoa para descobrir seu nome, seu estado civil, ou se ela tem filhos ou não. Ele reúne informações dos sinais vitais e qualquer informação de contato de emergência disponível a fim de ajudar a equipe de emergência quando ela chegar. Traz uma sensação de calma à situação e cada pessoa ali tem um sentimento genuíno de cuidado e conexão com o pastor. Ele se pergunta se não deveria ter sido médico. Olha só, essa é a característica do pastor. Agora olha a característica do mestre. O mestre é o próximo a entrar em cena. Ele estuda a situação a fim de entender o que causou o acidente. Ele recua, observa os padrões das marcas de pneus e a distância que cada carro avançou, antes e depois do impacto, avaliando a velocidade de cada veículo no ponto de impacto. Com base no seu profundo conhecimento do manual do motorista e das leis de trânsito, ele desenvolve uma teoria de quem foi o culpado. Né? Sua conclusão é a de que, acima de tudo, os motoristas precisam de mais treinamento e muito provavelmente teriam grandes benefícios se fizessem aulas obrigatórias e cumprissem exigências contínuas de atualização. Assim é a mentalidade do mestre. Agora vamos ao evangelista. O evangelista chega à cena e pergunta a todos que estão deitados, seguros, em um lugar confortável, graças ao pastor: se você morresse em resultado de suas lesões, sabe para onde iria? Para o céu ou para o inferno? Então ele observa que há um grande aglomerado de espectadores e de pessoas nos seus carros observando ali o acidente. Ele começa a se dirigir à multidão com a mesma pergunta: não há garantia de que vocês chegarão em casa em segurança. Vocês sabem para onde iriam? As pessoas entregam seus corações ao Senhor bem ali, ao lado da estrada. Ele explica a todos esses novos crentes que o maior presente que se pode dar a outra pessoa é o presente da salvação. Ele as treina para levar outros a Cristo e ora para que o batismo no Espírito Santo venha sobre todas elas. Depois ele diz: uau, isso foi tremendo, e decide que irá comprar um rádio de polícia quando voltar à cidade. Tudo para evangelizar, viu? Com uma excelente oportunidade para levar o evangelho. E o profeta? O profeta sabia que tudo isso ia acontecer
porque teve um sonho com aquela cena na noite anterior. Pelo fato de que todos os envolvidos no sonho sobreviveram ao acidente, ele repreende o espírito de morte e declara com grande fé e unção que todos viverão e ninguém morrerá. Ele também proclama que anjos estão cercando a cena do acidente e ele ora para que os olhos do coração de todas as pessoas sejam abertos para ver no espírito. Então ele anda pelo local e começa a invocar o destino de vida sobre diversas pessoas. Libera o espírito de revelação dentro do grupo. E finalmente, e muito naturalmente, ele começa a perguntar em volta para descobrir quem está no comando da cena. Quando ele descobre quem está no comando, ele discerne se aquele é o líder escolhido por Deus ou não. Ou se descobre que ninguém está no comando, ele indica um líder. E por fim, o apóstolo. O apóstolo ora pelos feridos. Ele convida o toque sobrenatural de cura de Deus a entrar em cena. Ele começa a contar testemunhos de quando esteve no cenário de acidentes de automóveis e testemunhou o poder de Deus se manifestar nessas situações. Aí o nível de fé das pessoas começa a aumentar. Então ele pergunta se alguém sente calor em suas mãos. Ele convida os que levantaram as mãos a orar pelos outros, a fim de que eles sejam curados. Ele demonstra a todos os que estão próximos que o reino de Deus está às portas. Então ele abre uma escola para que aqueles que chegam às cenas de acidentes de carro e os envia por todo o mundo para fazerem sinais e maravilhas. Então essa ilustração é bem legal para a gente poder diferenciar uma unção, né, ou um dom ministerial um do outro. É bem legal, bem interessante. E ali no material a gente coloca mais alguns detalhes, né? Então, apenas citando aqui, reforçando, né, que aqueles que têm um dom apostólico são aquelas pessoas que têm mais ou menos o mapa da coisa, né, geralmente como arquiteto ali, com a visão ampliada do todo e às vezes não enxerga os detalhes. Cada dom tem sua peculiaridade, né? O pastor é aquele que cuida das necessidades, né, mas não tem a visão às vezes do todo. Pastores e mestres andam em paralelo, andam em companhia, né? O mestre, ele instrumentaliza aquela visão do céu que o apóstolo e o profeta dão, né? E o evangelista é aquele que leva, né, o amor de Deus para as pessoas de fora, conduz e sempre vê, né, com prioridade, com ênfase, a necessidade das pessoas que estão lá fora. Então aqui foi uma ilustração, né, curta, assim, bem sintética dos dons espirituais, ministeriais, para que você possa entender. Dá uma olhadinha no material ali, dá uma estudada, porque tem muita riqueza nesse material. E as perguntas que ficam aqui no final são as seguintes, né? Você entende ter inclinação para um desses dons? Você se encaixa em algumas dessas características? E a outra pergunta é, quando você ouviu essa ilustração, por acaso você lembrou de alguém quando esses perfis de unção ou de dons ministeriais eles eram citados ali nessa ilustração? Fica aí, né, a pergunta, e vamos bater um papo sobre isso agora no grupo, sobre esses dons, como que eles funcionam hoje, o que você viu, né, o que você já sentiu, já percebeu em você, ouviu em outras pessoas, porque Deus quer que esses dons sejam aflorados nas nossas vidas para que possamos edificar a Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe poderosamente e cresçamos nos dons. Nos próximos encontros nós vamos falar sobre outros dons espirituais para que a gente possa aprender e ativá-los, aqueles que o Espírito Santo já nos concedeu, possamos ativar e agir em prol da edificação da igreja. Que Deus nos abençoe. Fica na paz.